Hoje nós vamos trabalhar como nos separamos do poder divino. Então essa aula é extremamente importante. No dia 17, que é uma terça-feira também, nós vamos trabalhar vivendo longe do poder e suas consequências. Na próxima aula, como ativar o poder divino dentro de nós. Outra aula, como sair da escassez e ir para a abundância. Próxima aula, como ativar o poder da fé em todas as áreas da sua vida. Próxima aula, como se manter alinhado à essência. Então são 6 aulas, dia 10, dia 17 e dia 24 de fevereiro, 10, 17 e 24 de março. Para você participar das aulas, as aulas são todas gratuitas, serão feitas por aqui, só que quem estiver no grupo, hoje o nosso grupo está com 154 membros, quem estiver no grupo sempre vai ganhar um agrado, né? E hoje, no final da nossa aula, eu vou colocar lá no grupo um presente especial para quem estiver lá. Então, se você quiser participar desse presente, você manda um direct para mim ou escreve aqui na tela eu quero, que eu vou enviar o link do grupo, tá? Mas também o link tá nos stories aqui também. Mas não se preocupe, deixa isso pro final, fiquem bem tranquilos. Então, o nosso tema de hoje é como nos separamos do poder divino. Gente, eu tava lendo aqui a descrição do nosso grupo, tá? Por isso que eu tava aqui olhando no celular. Cá, você não tá no grupo ainda? Não? Depois eu te envio, então. Vamos começar, gente? Estão todos aqui presentes? Quem que quer transformar verdadeiramente a sua vida? Que escreve eu quero para mim nos comentários. Gente, olha só, esse é um tema bem importante que todos nós, a gente fez uma enquete, lá no grupo e nessa enquete, deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje a gente fez uma enquete lá no grupo e a enquete era assim, ó. Quais desafios você tem hoje em sua vida? Quais desafios você tem hoje em sua vida? Ansiedade e excesso de pensamentos, 24 pessoas. Falta de propósito e sentido na vida, 8 pessoas. Dificuldades em lidar com as emoções e sentimentos, 9 pessoas. Medo, insegurança e falta de confiança, 17 pessoas. Relacionamentos familiares, afetivos e profissionais, 10 pessoas. Cansaço emocional, estresse e esgotamento, 18 pessoas. Problemas financeiros, 12 pessoas. E vazio existencial. Dentre esses desafios aqui, qual o maior desafio que você está vivendo na sua vida hoje? Escreve para mim qual o maior desafio que você está vivendo na sua vida hoje. Então, assim, vamos para nossa aula, gente. Quando nós nascemos, pega um caderninho, tá? Ó, pega um caderno, caneta. Eu trouxe um canetão aqui para mostrar para vocês. Quando a gente nasce, para escrever aqui para vocês, nós somos pura essência. Eu vou desenhar para vocês aqui como que funciona, tá? Olha, quando a gente nasce, nós somos o todo. Vocês estão vendo? Nós somos o todo, não existe divisão, certo, errado, dia, noite, bem ou mal. Quando a gente nasce, a gente não tem ideia da dualidade da vida. A vida é dual. Então essa polaridade
dia e noite, certo, errado, bem ou mal. Um bebezinho, ele não sabe nem se é menino, se é menina, ele não sabe nada sobre a dualidade da vida. A vida se mostra dual, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tá ali com 7 aninhos, a gente tá saindo da primeira infância, tá? E o que que acontece quando a gente sai da primeira infância? Gente, vamos agora prestar atenção, tá? Que é muito importante a gente entender isso. Obrigada, Hilda. Obrigada, Elisa. Nós vamos também entregar essa nossa aula de hoje a Deus. E eu quero agradecer a Deus por esse encontro, que sem Ele eu não estaria aqui, gente. Isso mesmo, eu não estaria aqui. Então eu sou um milagre de Deus e você também é um milagre. E muitas vezes a gente não consegue ver os milagres na nossa vida. A gente não consegue ver os milagres na nossa vida, porque a gente está sempre buscando algo extraordinário. Mas muitas vezes o milagre é você acordar, respirar, abrir os olhos e focar nas coisas que você tem na sua vida. Nós temos uma tendência natural de olhar para aquilo que nos falta. Essa é uma tendência natural do ser humano. Mas a partir de hoje, começa a olhar para tudo aquilo que você tem na sua vida. E da onde vem essa tendência natural do ser humano de olhar aquilo que nos falta? É desse momento da ruptura, onde nós nos distanciamos da essência. E voltando para a nossa explicação, lembra que quando a gente nasce, nós somos o todo? Não existe essa divisão? E o que que acontece? Quando a gente tem 7 aninhos, vamos supor que você, Hilda, vamos supor que você esteja brincando com esse... Olha, gente, a caneta estourou na minha mão, por isso que eu atrasei 3 minutos para entrar. Vamos supor, Hilda, que você está brincando com esse brinquedinho, que é uma boneca, isso aqui, imagina que isso seja uma boneca. Você tem lá 6 aninhos. Daí, de repente, alguém, uma amiguinha, pega essa bonequinha da sua mão e você chora. E você começa a gritar dizendo assim: essa bonequinha é minha, eu não quero dividir com a minha amiguinha, a mãe, e começa a gritar. Isso é só um exemplo fictício. Por natureza, a Hilda é egoísta, por exemplo. É fictício, tá, Hilda? É um exemplo. Por natureza, vamos supor que a Hilda seja egoísta e ela não quer dividir esse brinquedinho aqui com a amiguinha dela. Daí a mãe vem, bate na mãozinha e diz assim: que coisa feia, minha filha, divide esse brinquedo com a sua amiguinha. Daí sabe o que acontece? Ela divide. Porque naquele momento o egoísmo, que ela não sabia que era algo ruim, lembra que eu falei que a gente não tem ideia da polaridade, da dualidade? Naquele momento, a psique da Hilda, é um exemplo, tá, gente? Ela fica assim, ó, dividida no meio. E o que acontece? A metade dela... Acontecia isso com você? Olha só, a Hilda disse que ela tinha uma irmã gêmea e que acontecia isso com ela. A metade da Hilda fica tudo aquilo que ela não pode ser para ela ser aceita e pertencente ao mundo. Olha que interessante. Então, a gente se divide. A metade fica sombra e a outra metade luz. Na sombra fica tudo aquilo que a gente não pode ser, porque senão as pessoas, elas não irão nos aceitar. Por isso que mas também na nossa sombra fica o nosso
verdadeiro potencial. E como a gente sabe o que tá lá na nossa sombra? A gente vai pegar um caderno bem grande, um universitário de preferência, e anotar tudo aquilo que nos irrita nos outros e no mundo. Começa a escrever aqui tudo aquilo que te irrita nas pessoas, tudo aquilo que te irrita nos outros. Por quê? Porque lembra o exemplo que eu dei da Hilda, que ela não queria dividir o brinquedinho, porque por natureza ela era egoísta e ela não sabia que ser egoísta era algo feio? No momento que ela divide, ela sabe que ela não pode ser egoísta. Mãe falou que ela não pode, que é feio. Aí o egoísmo vai para a sombra. Quando ela cresce, quando ela vê alguém egoísta, ela não gosta dessa pessoa porque ela não pôde ser egoísta. Olha só como são as coisas. Só que por outro lado também, quando a gente vê algo numa pessoa que a gente gosta muito, isso nos mostra o nosso potencial, aquilo que está aqui dentro. Então, aquilo que você olha em mim e você gosta, você admira, é o teu potencial. Tudo isso está guardado ali e representa 95% de tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós. Então, a partir dos 7 anos dessa nossa primeira infância, quando a gente vai saindo, a gente vai se distanciando da nossa essência. Lembra que a gente nasce sendo pura essência? Lembra da frase de Jesus? Deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? No reino dos céus não há dualidade. No reino dos céus, a gente tem tudo. Nós estamos em intimidade com Deus. E fazendo uma analogia lá com o Jardim do Éden agora. Quem que lê a Bíblia aí? Quem que lê a Bíblia? Lembra da história do Jardim do Éden? Estava Eva e Adão, certo? Os dois estavam lá e Deus falou assim para Eva e para o Adão: olha, vocês podem comer, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, vocês só não podem comer do fruto do conhecimento. E o que é o fruto do conhecimento, gente? O que é o fruto do conhecimento? Adão e Eva, eles estavam nus, mas eles não percebiam que estavam nus. Eles não percebiam o quê? A falta, a escassez. Eles não percebiam. No momento que a serpente tagarela veio lá e começou a tagarelar no ouvido da Eva e dizer para ela que se ela comesse o fruto do conhecimento, ela teria acesso à sabedoria de Deus. Olha só. Aí a Eva foi lá, acreditou na serpente tagarela e comeu o fruto do conhecimento. Quando ela comeu o fruto do conhecimento, o que ela percebeu? Vamos lá, gente, vamos ajudar aqui. O que a Eva percebeu quando ela comeu o fruto do conhecimento? Ela percebeu que estava como? Que estava nua. E ela ofereceu o fruto do conhecimento para o Adão. O Adão comeu o fruto do conhecimento e os dois perceberam que estavam nus. Parabéns, Hilda. Os dois perceberam que estavam nus. Quando os dois perceberam, olha só, quanta gente participando. Quando os dois perceberam que estavam nus, eles perceberam a sua, uma palavra que tem relação com os nossos dias atuais, a sua escassez. Não é assim? Então esse é o momento da ruptura. Eles estavam no céu, em intimidade com Deus, e a gente tem outra parábola
que eu conto no meu livro e trago para dentro da psicologia, o filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai. E daí ele sai da casa do pai, né? Ele sai do reino dos céus em busca de uma identificação externa. E depois ele resolve voltar para a casa do pai. Então ali no Jardim do Éden, voltando para o Éden, eles percebem que estavam nus. E ali eles cortam a intimidade com Deus. Quem era a serpente tagarela? Vamos ver quem que vai acertar. Quem era a serpente tagarela? Quem será que era a serpente tagarela? A serpente, ela foi lá e começou a tagarelar nos ouvidos da Eva, dizendo que se a Eva comesse do fruto do conhecimento, a Eva teria os mesmos poderes que Deus. Isso, Hilda, a voz da cabeça. Quem respondeu Lúcifer, que foi a Jaque, a Rogéria, a Úrsula. Gente, quando a gente fala a palavra diabo, pela etimologia, é diabolos, aquele que divide. Então, lembra que eu falei que quando nós nascemos, nós somos... Boa noite, amor. Quando nós nascemos, nós somos pura essência. Lembra que eu fiz o símbolo para vocês de um círculo? Ali nós somos o todo. Nós somos pura essência, assim como Jesus dizia: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, lembra quando eu expliquei, quando a gente sai da primeira infância, ali aos 7 anos de idade, nós vamos nos distanciando da essência e nos identificando com a mente. E quando vocês falaram a palavra Lúcifer, que significa ali também o diabo, diabo, pela etimologia, é diabolos, aquele que divide. Olha só, aquele que divide. E o que isso tem relação com esse nosso desenho aqui que nós fizemos? Lembra que nós nascemos o todo? Quando saímos da primeira infância aqui, nós nos dividimos, nós nos distanciamos da nossa essência e nós nos identificamos com a nossa mente. E a mente, o que a mente faz? A mente mente. Então, a serpente tagarela é a nossa mente. E se nós pensarmos, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Onde está já que a serpente tagarela? Não está na nossa mente? Quantos pensamentos nós temos por dia? A ciência comprova 7.200 pensamentos por dia. E no momento que a Eva comeu do fruto do conhecimento, ela se identificou com a mente. Ela se identificou com os pensamentos, com o conhecimento, e ela, naquele instante, percebeu a sua nudez, aquilo que faltava. Então ela se distancia, ela se desconecta da intimidade com Deus. E esse é um momento de ruptura. Assim somos nós. Nós nascemos em Deus, com Deus, e vamos nos distanciando dessa essência até que chega um momento na nossa vida, né, nas nossas crises existenciais, 40 anos, 50 anos. Sim, Hilda, ela se identificou com o falso eu, com a falsa ideia que ela tinha sobre ela. Então existe o eu verdadeiro e o falso eu. Então, quando você pensa sobre você, o que você pensa sobre você? E eu acho bem bacana, tem um exercício que a gente faz no consultório, que a gente pergunta para o paciente assim, ó: você pensa
responde aqui para mim. Você pensa? Se você pensa, quem é que pensa? Geralmente as pessoas falam assim: ah, sou eu quem penso. Mas se é você quem pensa, presta atenção, gente. Se é você quem pensa, você consegue parar de pensar? Se é você quem pensa, você consegue parar de pensar por um instante? Porque se você estiver tomando um copo de água, tá? Eu tô tomando essa água aqui, ó. Aí você diz: Adri, para de tomar água. Eu paro de tomar água. Quem é que está tomando água? A Adriana. Quando você diz que é você quem pensa e eu peço para você parar de pensar, já que é você quem pensa, você consegue parar de pensar? Não consegue. Então, o que significa isso? Que não é você quem pensa, é o seu condicionamento. É a falsa ideia que você tem sobre a vida, sobre o mundo e sobre as coisas. Então, quando você vê o mundo, você não vê o mundo, você se vê. Então, a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo com a lente do nosso condicionamento. Então, cada um de nós aqui, nós temos uma lente que representa a nossa condição de vida, todos os nossos condicionamentos. Então, qual que é o maior aprendizado de hoje que a Hilda já se antecipou aqui? Eu sou o observador do pensamento. Então, quando você pensa, e é uma dica de ouro, e é um aprendizado aqui para você hoje, não leva o teu pensamento tão a sério. Não leva o teu pensamento tão a sério. Por quê? Lembra que você se distancia da tua essência, se identifica com a mente e a mente mente. Nós temos 7.200 pensamentos por dia. Quase 100% desses pensamentos são negativos para preservar a vida. Então não leva o teu pensamento tão a sério. Quando vir o pensamento, você se pergunta: isto que eu estou pensando é real? É imaginário? Qual a probabilidade disso acontecer? Então, presta atenção. Eliane, você não vai parar de pensar, tá? Parar de pensar é autoajuda. Eu não tô falando para vocês parar de pensar, tá? Não é isso. Porque parar de pensar ou pensar positivo é autoajuda, não é isso. O que eu estou ensinando para vocês aqui é transcender o pensamento. Eu não sou o pensamento, eu sou a consciência que observa o pensamento. Para por um instante agora, para por um instante, faz uma respiração. Isso, respira lentamente, inspira lentamente, enche o teu abdômen e expira. Então, você vai inspirar por 4 segundos e expira por 8 segundos. Presta atenção na tua respiração. Quando você faz o exercício do respirar, a gente não consegue prestar atenção na respiração e pensar ao mesmo tempo. Você sabia disso? Quando você inspira e você expira e tira todo o ar do teu pulmão, sabe o que significa isso? Que você tem fé, que você acredita na vida, porque você não está guardando nada aqui dentro, você não está fazendo meia respiração. É porque você confia que você terá a próxima respiração. O Danilo
disse: impossível parar de pensar, o pensamento é autônomo, precisamos observar o pensamento. O pensamento acontece, ele é autônomo e junto com ele vêm as emoções. Quando você pensa qualquer coisa, você outorga ao teu corpo a secretar um hormônio na corrente sanguínea que é equivalente àquele pensamento. Então, se você pensar assim, eu não vou dar nada na vida, eu não sou bom o suficiente, ai, acho que ninguém me ama, eu acho que isso não vai dar certo. Tudo que tu pensa, tudo que nós pensamos gera uma química. O nosso corpo é neuroquímico. O nosso corpo, ele aprende por repetição. Foi assim que nós aprendemos a caminhar, né? Lembra que a gente dava cair, levantava, até que de repente a gente deu os primeiros passinhos? Então, quando a gente pensa algo, em poucos segundos está na nossa corrente sanguínea o hormônio relacionado àquele pensamento. Como o nosso corpo aprende por repetição, aquilo que você repete hoje, amanhã, depois da manhã, cria o teu padrão de ser. Então, se hoje você tem pensamentos de tristeza, amanhã também, depois da manhã também, você acaba criando aí um padrão negativo de ser. Por isso que tem pessoas viciadas em reclamação, viciadas em dor, viciadas em ciúmes. Gente, isso é tão sério, é bem sério já, que é isso mesmo, nossa. Por que que é sério? Porque se a gente não ficar atento, entre um fato, tá? O fato tá ali. O fato, ele é por si só. E entre ele ser positivo ou negativo, aí entra a nossa interpretação. Entre um fato e o que ele representa, entra a nossa autoconsciência. E isso é o que nos difere dos animais. E por que nós nos distanciamos da essência? Porque nós nos julgamos o tempo todo, e não só a nós, mas o outro, a vida, as coisas, as pessoas. Então nós precisamos transcender o pensamento, não é parar de pensar, nem ter pensamentos positivos, é você transcender. Imagina que você é um drone, tá? O drone tá lá em cima. O drone tá lá em cima observando você. Camila, Laís, Valéria, muita gente entrando aqui agora. Imagina que você é um drone. E o drone tá te observando. O drone é você. O que a Valéria tá fazendo agora? De que jeito ela tá sentada? O que ela tá fazendo? O que ela tá pensando? O que ela tá observando? Se você parar para pensar, os seus pensamentos de hoje são os mesmos de ontem, da semana passada. E é isso que cria a tua realidade. Pensar aqui e agora. Então, quando nós saímos deste pensar, obrigada, Jaque. Quando nós saímos deste pensar, da mente barulhenta, da serpente tagarela, a serpente fala assim: meu Deus, será que eu penduro roupa ou será que eu varro o chão? Será que... ai, e se eu tivesse dito pra ele tal coisa? Ai, e se eu não tivesse pedido demissão? Nossa, e se eu tivesse mandado aquela mensagem? E se eu tivesse feito isso? Existe um estudo que fala que 80% dos nossos sofrimentos vem de se eu. Gente, presta atenção e anota isso agora, depois vai lá no seu story, escreve isso e pode me marcar para a nossa próxima aula tá lotada. Presta atenção.
Primeiro mandamento do autoconhecimento. Todo mundo aqui que tá aqui, eu tenho certeza que gosta de autoconhecimento, senão não estaria aqui. A gente tá aqui com um propósito, querer transformar a nossa vida, transcender o nosso pensamento, criar novos resultados para a nossa vida, não é assim? Então anota, primeiro mandamento do autoconhecimento, não alucinareis. Não alucinareis. Porque aquilo que você pensa é muito distante daquilo que é. E isso serve para tudo. Às vezes você conhece uma pessoa, já vem um monte, a serpente tagarela tá aqui dentro, e vem um monte de coisa daquela pessoa. Ai, isso, a pessoa parece daquele jeito. E quando você conhece a pessoa, não é nada disso. Então para de alucinar. Às vezes você manda mensagem para uma pessoa, a pessoa não responde. Aí você fica, ai meu Deus, eu já atendi várias mulheres ciumentas. Sabe como acontece? Adri, eu mandei mensagem pro meu namorado, era 12:00. E ele não respondeu até agora. Até agora. Ai, será que ele tá com outra? Será que ele foi pro trabalho? Será isso? Será aquilo? Será aquilo? Gente, para de alucinar. Para de alucinar. Porque você está se preocupando com coisas desnecessárias. Segundo o ensinamento da noite, a preocupação, ela é um ensaio mental de catástrofes. Temos um estudo que comprova que 85% das preocupações nunca ocorrem. E você passa a vida toda se preocupando com coisas que nunca acontecem. Meu Deus! Quando você vai parar de se preocupar? Quando que você vai parar de se preocupar? Respondendo a pergunta da Jaque, sim, ficar no aqui e agora, no estado de presença. Que é a única coisa que existe. É a única coisa que existe. O futuro não existe. Sabe por que que não existe? Porque quando chegar o futuro, será presente. Será presente. E se você estiver no agora, no estado de presença, você vai despertar o seu verdadeiro poder divino, porque é ali que nasce todas as coisas, é ali que emana, é ali que transborda. Hoje pela manhã, eu estava saindo de casa, indo para o consultório, e eu sempre ouço música clássica no carro, quase sempre eu e meu marido também ouvimos a música clássica, ou das Aranha, né? Depende o dia. Mas eu estava ouvindo um solo de piano e andando assim bem devagarinho e prestando atenção em tudo, no aqui e agora, ali no carro. E eu olhava as pessoas, todo mundo com muita pressa, pareciam que estavam com pressa. E eu olhava e pensava assim, eu vou olhar para cada pessoa com muito amor, sem julgamento. E mesmo que alguém assim faça alguma coisa que parece um comportamento que você não acha legal, às vezes, atravessa de repente na tua frente, não sei, alguma coisa, você não julga, você acolhe, porque você sabe que cada um só é aquilo que sabe ser. Então, quanto mais tu espera do outro, mais você se frustra, porque o outro só pode dar aquilo que ele é. Quando a gente começa a olhar a vida dessa forma, a vida se torna mais leve e mais feliz, mais tranquila. E daí você começa a vibrar numa frequência e eu prometo que na próxima aula eu vou trazer para vocês a escala das frequências para mostrar para vocês que nosso objetivo aqui durante essas 6 aulas é sair de uma frequência negativa, baixa aqui e transcender
e para uma frequência de abundância. Porque a frequência do universo é abundância. E se você frequencia na escassez, você não cria essa sincronicidade com o universo. E nessas 6 aulas gratuitas, e para você participar das aulas, você tem que estar no grupo, porque lá no grupo que você vai receber os presentes, os links. Então, para você estar no grupo, você vai mandar um direct para mim e dizer: Adri, eu quero estar no grupo. E lá no grupo você vai ter o contato direto comigo. Todos os dias eu vou enviar uma mensagem enquanto essas aulas estiverem aqui. Então é até o final de março. É verdade, Adri, é bem isso. Comecei a observar e mudei de como era, né? A Lady, ela tá lendo o meu livro e ela já aprendeu sobre isso, né? Petri Carlos, eu tenho preocupação com doenças. É que assim, Carlos, a preocupação com doenças, o que acontece? A mente, como que a mente funciona, né? A mente pega tudo que existe de pior que possa acontecer na sua vida, ela traz em formas de preocupação, de cenários catastróficos. Lembra que o segundo ensinamento é que a preocupação é um ensaio de catástrofes? Então a mente vai dizer que você vai ter uma doença grave, que você vai pegar um vírus, uma bactéria, que você vai morrer. Por que a mente faz isso? Para te proteger, para que se um dia acontecer, você não sofra tanto. Então ela envia todas as possibilidades negativas para você achar uma forma de se proteger, para que se um dia acontecer, você já esteja preparado. Mas quem disse que isso vai acontecer? Só que assim como o Carlos e as outras perguntas aqui que a gente tem, por que é tão difícil a gente mudar? Porque o corpo é neuroquímico, então você está viciado na preocupação por doenças. E de que forma a gente vai sair disso? Através de um protocolo de mudança neuroquímico. Que isso nós vamos aprender no decorrer das aulas e eu vou dando dicas lá no nosso grupo também, tá? Então, gente, olha só, no momento em que a gente julga algo, a gente já cria aqui dentro de nós uma neuroquímica de bem ou mal-estar. Se você tem que ir em tal lugar e você se preocupa e julga aquilo como algo negativo, você já está criando no teu corpo uma neuroquímica de cansaço, de falta de energia. Mas se você interpreta a mesma coisa, meu Deus, isso é uma oportunidade, eu estar lá, eu estar nesse lugar, você já cria no seu corpo uma neuroquímica de bem-estar. A mente quer nos controlar o tempo todo, é uma necessidade controlar todas as coisas. E a gente sabe que nós não temos o controle de quase nada. Se você pegar um caderno, divida no meio esse caderno e anota de um lado tudo aquilo que você controla na sua vida. E do outro lado, tudo aquilo que você não tem controle. A gente não tem controle de quase nada. Então, como a Jaque falou, nós precisamos ficar no aqui e agora, no estado de presença. E é nesse estado de presença que surgem as infinitas possibilidades. Eu vou trazer um exemplo para vocês que aconteceu no consultório. Não só no consultório, aconteceu essa semana também com uma amiga. Uma amiga tinha uma clínica e ela fechou essa clínica e ela disse para mim: Adri, eu decidi vender minha clínica e eu
e agora eu vou focar num projeto e tal. E algumas pessoas que eu falei que venderam a clínica falaram assim: poxa, mas olha só, tipo, avaliaram aquilo como extremamente negativo. Extremamente negativo. E quando ela contou pra mim, eu falei assim: amiga, você tá no momento ímpar da sua vida, você tá no momento onde você está no mundo das possibilidades. E isso, gente, isso é tão maravilhoso. E quando eu falei para a paciente no consultório que ela está desempregada, ela não está trabalhando, e ela tem várias graduações, ela é uma pessoa extremamente inteligente, e ela não está trabalhando, acho que, eu não lembro quanto tempo. Só que ela está muito ansiosa, ela está nervosa. Eu falei para ela: você está no momento ímpar da sua vida, porque é nesse momento que acontecem os milagres. Eu vou trazer um exemplo para vocês de São Francisco de Assis. Já falo sobre isso, Debinha. São Francisco de Assis, ele estava junto com o seu discípulo num lugar. E eles precisavam de abrigo, porque estava nevando. E eles bateram numa porta e eles olharam pelo vidrinho pequenininho e não reconheceram São Francisco de Assis. E estava nevando muito. E o discípulo falou para ele assim: Chico, se não abrirem a porta, nós vamos morrer. E o Chico disse assim: meu irmãozinho, meu irmão, há muito tempo eu orei para Deus e pedi para que eu estivesse totalmente nos braços do Senhor. E nesse momento nós estamos totalmente nos braços de Deus. E naquele momento, eles olharam novamente, eles bateram novamente, eles abriram a porta e eles foram acolhidos. Então, assim, quando nós confiamos, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando nós confiamos, gente, a gente ativa a lei da sincronicidade. E aquilo que você precisa vem ao teu encontro. Escreva aí: tudo o que eu preciso virá ao meu encontro. Isso, Nilda, eu só agradeço, em tudo dai glória a Deus. Então, assim, gente, a Hilda conheceu a estátua de São Francisco, precisamos aprender o jeito de falar também, isso mesmo, Debinha. Aquilo que a gente fala, nós proclamamos a nossa realidade, né? Então tem que cuidar com aquilo que nós falamos. Uma vez eu dei um exemplo aqui, que tinha uma pessoa que me contou que um parente disse assim: quando eu tiver 50 anos, quando eu me aposentar, eu vou pôr os 2 pés junto para cima. E realmente ele pôs os 2 pés juntos para cima. Eu lembro que na semana que antecedeu o acidente, eu disse para o meu marido: a partir de semana que vem eu vou desacelerar. Mas eu não expliquei como. E realmente eu fiquei quase 90 dias. 51 dias na casa dos meus pais lá, porque o meu marido trabalha em São Francisco de segunda a sexta e eu precisava de ajuda, de cuidados especiais, né? Não conseguia, eu ainda não consigo amarrar meu cabelo, vai até aqui a mão. Então, o que tá a cirurgia, gente? Aqui tem 10 pinos e uma chapa. Mas eu sou um milagre de Deus, né? Porque pelo acidente, nosso acidente foi muito grave, muito grave. E na hora que eu tava lá no chão, caída, a pessoa que me atropelou, ele veio pedir perdão. Ele segurou na minha mão e pediu perdão, assim, me perdoa. E eu disse a ele que eu vi que ele estava sofrendo tanto com aquilo, embora eu também estivesse ali
não com dor, porque quando a gente sofre um acidente, a adrenalina é tanto que você não sente dor na hora nenhuma, né? Eu só não conseguia me mexer, sabe? Tava com muita sede aqui, com muita areia na garganta, porque eu caí com a testa aqui no chão. E daí ele pediu perdão. E daí eu falei pra ele que ele não teve culpa. Todos nós, quando tem um acidente, todos nós temos culpa, né? Eu que atravessei e olhei uma vez, olhei outra e fui, eu deveria ter olhado de novo para a direita. Se eu tivesse olhado de novo, eu não teria ido. E na hora ele pediu perdão e daí eu falei para ele, ora por mim. E daí ele começou a orar e ele estava de joelhos. Quando ele começou a orar, eu senti uma energia assim de cura no meu corpo, sabe? Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. E daí eu tava chorando, abri os olhos e disse a ele, Deus ouviu as tuas orações. Eu serei completamente curada. E só tô tomando labirinha ainda, 8 miligramas. De manhã eu tomo meio e à noite eu tomo inteiro. Então, assim, eu ainda não consegui recuperar os movimentos do sistema vestibular completo, né? Então, assim, eu não consigo virar a cabeça para a direita e nem para a esquerda rápido, né? Então, eu durmo na cama, por exemplo, com 2 travesseiros, olhando para cima. Essa semana passada eu virei para o lado 2 vezes e deu tontura. Depois virei mais uma vez, não deu. Então, assim, e eu comprei um livro que se chama, Neuroplasticidade. Eu tô com filtro Hilda, tá? Mas tô perfeita sim, tô perfeita. Eu sou perfeita. Nós somos perfeitos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos de Deus é ser criador, ser perfeito. Nós somos perfeitos. Então, olha só que interessante, gente. Eu comprei um livro de um estudante de psicologia que se formou. E o livro se chama Como a neurociência pode nos curar, né? Não, a neurociência não. Ai, gente, esqueci o nome do tema do livro, tá? Ali eu esqueci. E neuroplasticidade. O cérebro que cura. Isso mesmo, o cérebro que cura. Gente, eu comecei a ler. Vocês não têm ideia qual foi o primeiro exemplo do livro. Gente, eu chorei lendo o livro, nada acontece por acaso. O primeiro exemplo do livro é um livro bem espesso, bem grosso. O primeiro exemplo do livro é uma pessoa, olha só, que coincidência, uma pessoa que os cristais do labirinto foram deslocados mediante uma queda. Era a mesma história que a minha. E ali conta como ela fez para reposicionar esses cristais. E nessas 6 aulas, gente, que a gente vai ter aí mais 5, eu vou explicar para vocês como despertar esse poder divino através da neurociência, neuroplasticidade, epigenética. Isso, amor. Meu Deus do céu, ainda bem que tu lembrou. O cérebro que se transforma, amor, eu não lembrava. O que eu falei? O cérebro que se cura? O que vocês estão falando ali que eu não tô lendo os comentários de vocês? Gente, eu tô tão concentrada aqui que eu não tô lendo os comentários de vocês. O cérebro que se transforma. E o primeiro, as primeiras 10 páginas do livro falavam sobre uma mulher que teve uma queda e que ela teve deslocamento dos cristais do labirinto e como ela se curou. No decorrer das aulas eu vou explicar para vocês como a gente faz isso na prática
despertando o poder divino que é dentro de nós. Olha só, se você não está no grupo, presta atenção, escreve eu quero aqui, eu tô fazendo print da tela para eu mandar o link do grupo para todo mundo que não está, para que você ganhe um presente especial que é só para quem está no grupo. Gente, é um presentão que eu vou mandar o link lá no grupo. Qual que é o presente? Qual que é o presente? Faz um bom tempo que eu gravei um curso que se chama Ansiedade Zero. É um curso que eu vendia por R$290. Só que o que eu fiz? Eu coloquei esse curso, Rogéria, eu coloquei esse curso por R$29,90. Bem baratinho, ele equivale a 6 terapias minhas. 6 terapias por 4 vezes de R$8, eu acho. 4 vezes de R$8. E eu vou mandar esse link lá no grupo. Então, se você estiver lá, você vai poder comprar o curso Ansiedade Zero por R$29,90, 4 vezes de 8. Então, é um presente para vocês. É um curso que eu demorei meses para gravar. Imagina, são 6 aulas de quase 30 minutos para você verdadeiramente sair da ansiedade. Deixa eu ver os comentários aqui. Meu Deus, eu precisava estar aqui. Minha irmã gêmea precisa saber desses cristais. Deixa eu ver. Opa! Maria de Fátima. Gente, então, deixa eu falar para vocês qual que é o assunto da próxima aula, tá? A próxima aula, por isso que você tem que estar no grupo lá para participar de todas as aulas. Vivendo longe do poder e suas consequências. Todos nós somos enviados, né, Jaque? Então, assim, na próxima aula, a gente vai falar sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão, angústia, sensação de vazio existencial e todas as fugas. O que a gente faz? O que a gente faz para tentar preencher esse vazio existencial? E como, eu não vou dizer preencher, tá? Porque se a gente tiver que preencher a autoajuda, é como transbordar nesse poder divino. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E como que foi o nosso encontro de hoje? Como foi o nosso encontro de hoje? Faz um print aqui da tela, coloca lá no story, me marca e na próxima aula convida aí mais pessoas para estarem presentes. Hoje nós tivemos vários ensinamentos, né? Primeiro mandamento do autoconhecimento, não alucinareis. A gente aprendeu que a preocupação é um ensaio de catástrofes. Nós aprendemos que devemos praticar a autoconsciência, observar os pensamentos. Deixa eu filmar aqui. Ops, deixa eu bater. Isso. Lulu Máximo, foi maravilhoso, muito obrigada. Hilda, maravilhoso, maravilhoso. A gente aprendeu muitas coisas hoje, né, gente? Então, a gente se encontra lá no grupo. Gente, no grupo eu vou enviar mensagens todos os dias. Então, manda um direct pra mim. Adri, eu quero estar no grupo, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Tarefinha de casa para essa semana até o nosso encontro lá no grupo. Todo dia, antes de dormir, lembrar de 3 coisas pelas quais você é grato, você é grata, tá? Todos os dias, antes de dormir, lembrar de 3 coisas pelas quais você é grata. Isso vai reverberando durante 3 meses, isso é cientificamente comprovado.
Segunda tarefinha, fazer pelo menos 8 respirações, somente 8 durante o dia, com muita consciência, observar o teu respirar. Isso, somente 8 respirações, tá? Gente, a gente vai finalizar. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Fecha os olhos por 1 minuto. Isso, respira profundamente. Inspira. Expirando lentamente. E começa a agradecer cada parte do seu corpo. Seus pés, suas mãos. Começa a agradecer seu respirar, seu pensar, seu agir. Isso. E lembra que dentro de ti é uma sabedoria divina que sabe de todas as coisas. E que a partir de hoje você vai aprender a confiar mais e a se preocupar menos, ficando no estado de presença, praticando o aqui e agora. O que eu estou fazendo? Qual a temperatura das minhas mãos? Qual a temperatura dos meus pés? Qual o gosto da minha boca? Isso. Prestar atenção em você. Você é a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus é ser criador. Então você pode criar coisas tão grandes quanto Ele. Agradecer por este momento de autoencontro. E com o coração cheio de gratidão, de alegria, vai voltando lentamente, prestando atenção. E transbordando em amor, em alto amor. Gente, depois lá no grupo, eu vou estar enviando para vocês o link de uma meditação para você dormir e ter um sono profundo e reparador, para que você durma a noite toda e acorde com saúde e disposição. Também vou enviar para vocês no grupo uma meditação de cura, para você trabalhar esses estados mais profundos da tua alma. E é importante que você ouça todos os dias até a nossa próxima aula. Gente, paz e bem, uma boa noite, fiquem com Deus e a gente se fala lá no grupo. O grupo ele vai permanecer enquanto estão as aulas, né? Depois a gente vai estar aí abrindo uma mentoria para estarmos juntos. E durante esses 2 meses onde nós teremos as aulas, são 6 aulas gratuitas, a gente vai estar enviando as mensagens lá no grupo, todos os dias, e o grupo será aberto por meia hora para perguntas, tá? Todos os dias, 30 minutos, o grupo será aberto para perguntas. Então, me manda um direct, Adri, manda o link do grupo e esteja lá, nos encontramos lá. Paz e bem. E até o próximo encontro. Obrigado pela presença de vocês, viu? Muito obrigada e tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.